Curso de Numerologia da Alma, Nível Médio 2, Módulo 5, Aula 7. Analisando os talentos natos 7, 16 e 25. Texto de Gilberto Gonçalves. Meus atentos aprendizes, o que falar sobre esses enigmáticos e talentosos feiticeiros que parecem já haver nascido num outro mundo, distante do material e bem próximo do espiritual? Estou falando dos nascidos no dia 7, que mais do que qualquer dos outros que somados dão 7, possuem um perfil retraído e solitário, místico e antissocial, crítico e perfeccionista. Qualquer coisa que eu viesse a falar sobre esses talentosos seres não poderia superar o que deixei registrado no meu blog Alma Mater, e que já recebeu dezenas de confirmações de nascidos nesse dia e que assumem tudo o que deles foi escrito. Sendo assim, transporto para cá a postagem integral, denominada As Esquisitices de quem nasce no dia 7. Ou melhor, deixo o link para que acessem o meu blog Alma Mater e leiam o texto por inteiro e com calma, para assimilar bem o seu conteúdo. Deixemos as esquisitices do número 7 e passemos aos nossos kármicos aniversariantes do dia 16. Quanto rigor, quanta exigência, quanta cobrança, que tamanho perfeccionismo! Essas pessoas parecem querer cobrar dos outros a perfeição que deixaram de adotar nas suas vidas passadas. As exigências chegam ao exagero, podendo levá-los a um mau humor incômodo se percebem que as coisas não vão do seu jeito. Eles têm medo de errar e pavor do fracasso, seja do que tipo for. No fundo, essas pessoas buscam consolo para seus defeitos e precisam de elogios para seus acertos. Por esta razão, mesmo adorando um retiro, sentem necessidade de atuar junto ao público e de realizar negócios. De preferência, bons negócios, pois caso contrário, vão destilar suas frustrações em cima de quem estiver mais perto. Assim como os que nascem no dia 7 e no dia 25, os do dia 16 precisam se cuidar para não se expor demais a ambientes agitados e mal frequentados, o que lhes custaria a perda de energia, deixando-os exaustos e irritados. Os karmas pesam na vida desses talentosos místicos, a tal ponto que eles renegam seus poderes ocultos e não os cultivam com medo de empregá-los tão mal quanto o fizeram noutras vidas. Vaidosas, orgulhosas e egoístas, essas pessoas lutam desesperadamente contra essas tendências, procurando agradar a todos e a servir os mais próximos. Quase sempre dedicam suas boas obras à família que vieram a construir, dedicando-se a servir maridos, esposas e filhos. As rixas com pais e parentes ficam por conta dos karmas de outras vidas, quase sempre relacionados a dominações e atitudes autoritárias com pais, avós e tios. O contato com a natureza faz-lhes muito bem e ajuda-os a se reenergizar e relaxar. Volta e meia, porém, estão de volta à agitação da vida social, de onde ainda costumam extrair muito prazer.
A verdade é que sabem raciocinar como poucos e têm habilidade para controlar e disciplinar movimentos, ainda que quase sempre com excessivo autoritarismo. Essas pessoas vivem na razão e no mental, desprezando intuições e pressentimentos, o que se pode atribuir a vidas passadas, quando usaram mal e abusaram dos seus poderes místicos, de poder acessar o oculto e de lá retirar as armas com que atingiam seus oponentes. Tudo tem que ser cientificamente comprovado, como se nelas habitassem o eterno medo de serem acusadas de feiticeiras. A Inquisição ainda as assusta séculos depois. Exclusivistas querem controlar tudo sozinhas e, mesmo quando compartilham, tomam para si a palavra final. Palpites e opiniões alheias são cartas fora do baralho, e nem adianta tentar, pois elas podem cortar qualquer tentativa de modo abrupto e indelicado. O desconhecido costuma atrair essas pessoas, mas também as amedronta. Por precisar muito de proteção, surge a cor violeta como talismã, que deve ser usada em qualquer objeto pessoal. Inteligentes e exigentes, porém difíceis de conviver, e rigorosas para aceitar compartilhar suas vidas com alguém. Se são casadas, precisam de parceiros mansos e generosos, porém firmes e seguros. Na hora de tomar decisões, elas costumam transferir as responsabilidades para seus parceiros, temendo cometer erros e voltar a fracassar. E o que dizer dos talentosos nascidos em dia 25, tão perfeccionistas e esquisitos quanto os do dia 7 e do dia 16. A presença do número 5 faz com que seus padrões de perfeição cobrem talentos quase imprevisíveis de se alcançar. A influência do número 2 bem que tenta amenizar certos exageros. Mas quem consegue segurar um número 5? Essas pessoas do dia 25 são imprevisíveis, pois ora estão caladas e não querendo conversa, e ora pulando de um lado para o outro, à procura do que ninguém sabe, nem elas. Essas ações extremas, influenciadas sob a influência de uma energia 7, acabam por gerar tendências muito fortes a profetizar e uma intuição muito aguçada para perceber o oculto. Mas precisam controlar sua imaginação e suas fantasias para que não venham a criar no astral formas pensamento desagradáveis e bastante prejudiciais ao seu equilíbrio emocional, confusas e com tendências a se subestimar. As pessoas que nascem nesse dia acabam atraindo forças contrárias, levando-as a muitas perdas e frustrações. Mais do que os nascidos no dia 7 e no dia 16, as do dia 25 têm vocação para se movimentar, ainda que sozinhas e em silêncio. E se souberem aplicar bem esses impulsos, associando-os aos seus princípios de justiça e sabedoria, essas pessoas poderiam liderar movimentos de protestos a favor do que elas mais amam, a natureza e a defesa das espécies animais. Em eterno clima de conflitos, essas criaturas vão levando a vida indignadas com a sociedade
e sem fazer nada para mudar. Entre a indignação e o protesto, pode não haver muita resistência, mas daí a se esperar que participem de assembleias e que façam parte de atos públicos no meio da multidão, já é esperar demais. Vivem com o não na ponta da língua e muitas vezes na hora errada. Negam sua presença, seus valores e suas crenças sem perder a pose, mas reclamar, elas reclamam demais. Sem dúvida, a presença do número 2 fragiliza a ação dos nascidos no dia 25, e a do número 5 superficializa tudo o que tentam fazer. Curtem a solidão para fugir da exposição da figura e calam a boca para não se expor a erros. Essas criaturas, que trazem a marca do solitário e introspectivo número 7, são figuras difíceis de entender e mais difíceis ainda de conviver. Mas, de todas três, são as nascidas no dia 25 as que mais fáceis se tornam para fazer parcerias e ser mais agradáveis para compartilhar momentos. Nem todos os momentos, mas os bons suficiente para que elas sejam sempre lembradas por serem diferentes e cheias de ideias estranhas e engraçadas. Todas as três faces do número 7 são místicas e com fortes tendências à vidência. Misteriosas e místicas, ocultas e ocultistas, magas, bruxas, sacerdotisas e sacerdotes ou ex-feiticeiros e feiticeiras. Essas talentosas figuras vivem no plano astral mais do que no físico e possuem dons espirituais mais do que qualquer outras. Se bruxas existem, elas são as que melhor se aproximam delas. Se o intelecto predomina, são elas as intelectuais que mais se destacam. Diferentes e estranhas, mas inteligentes, intuitivas e poderosas. São essas talentosas criaturas nascidas num desses 3 dias.